Diz assim a palavra do Senhor. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jedida, a filha de Adaías, de Boscate. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai, e não se desviou para a esquerda, ou melhor, para a direita e nem para a esquerda. Versos número 8. E Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: encontrei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra, e disse: os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa, e o entregaram na mão daqueles que executam a obra, que tem a supervisão da casa do Senhor. E Safã, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Ilquias, o sacerdote, entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. E sucedeu, quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. Pode se sentar, meus amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Confesso que quando fiquei sabendo que eu iria trazer a palavra no dia de hoje, eu temi, eu cogitei até a possibilidade de não trazer, mediante os encargos que eu iria ter no meu dia. Eu falei, poxa, eu acho que não vou ter tempo de estudar, não vou ter tempo de preparar algo. Só que eu não consegui dizer que eu não iria conseguir trazer. E o tempo foi se passando, e eu orando a Deus nada de me revelar uma palavra. E quando foi hoje pela manhã no meu trabalho, Deus estava me soprando nos meus ouvidos a respeito dessa passagem. Confesso que eu nunca tinha parado muito para poder estudar essa passagem, mas ali eu fiquei meditando, e numa conversa com uma jovem que estava trabalhando comigo, acabou sendo confirmada essa mensagem. E quando eu estava vindo, eu vi a Tailândia, a jovem Tailândia, esperando a missionária para poder vir junto para a igreja. E eu falei, verdadeiramente, é essa a mensagem mesmo. E eu senti ali a confirmação. Aqui logo no capítulo 22, no primeiro versículo, vai dizer que tinha uma criança, alguém muito pequeno, com 8 anos de idade, que agora estava assumindo o papel de se tornar rei. E desde já eu quero dizer para você que essa mensagem de hoje é justamente para os pequenos. Talvez você está falando assim, mas como é que eu posso ser pequeno se eu sou tão avançado de idade? Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa na sua área, na sua vida, que você ainda é pequeno, que você ainda se considera pequeno. Talvez seja na idade, talvez seja no recurso, você tem um recurso pequeno. Talvez seu ministério ainda é pequeno, talvez o teu tempo de ministério seja pequeno. Talvez aquilo que você almeja, você ainda é pequeno. Talvez no seu trabalho você ainda seja pequeno. Mas é justamente esse pequeno que foi escolhido para se tornar rei. Tinha tantos outros mais avançados de idade, mas alguém tão pequeno com 8 anos agora assume tal papel esse importante. E agora Josias, ele com 8 anos de idade, ele vai assumir o papel de rei. E logo de cara ele vai ver que o lugar onde ele está reinando já está totalmente diferente, está totalmente corrompido. Aqui foi bem falado antes que Israel ele tinha um problema. Diaconisa Adriana trouxe no devocional que o povo ele só se convertia quando Deus levantava alguém, primeiro Deus levantava uma nação inimiga para poder afrontar, para poder derrubar o povo. Depois Deus levantava alguém como juiz no tempo da teocracia, para poder assumir o papel de liderar e trazer o povo novamente, para poder o povo tornar assim novamente. Só que aqui o povo já está vindo de uma escassez enorme, já está com um bom período já que está
Senhor. E agora Josias ele se lembra do tempo de Davi, quando Davi reinava. Há centenas de anos atrás, Josias agora vai se lembrar, ainda com 8 anos de idade, ele vai se lembrar que na época de Davi o povo eles adorava o único Deus, não adorava tantos deuses, não oferecia sacrifícios de criança para Deus nenhum. E ele começou a trazer aquilo em sua memória e começou a querer mudar o povo novamente. Josias, mesmo sem conhecimento nenhum da palavra, por que eu estou dizendo isso? Que lá no versículo 8, lá na frente, a Bíblia vai dizer que Josias ele manda agora o povo reconstruir o templo. Escuta bem, presta atenção. O povo já tinha perdido a palavra. Aquelas leis que eram escritas por Moisés agora tinham sido perdidas. Não existia mais lei, não existia mais palavra nenhuma. E ali agora Josias ele quer mudar, ele quer que tenha mudança no seu governo. Só que ele não sabe por onde começar. Aqui a Bíblia relata que existia um sacerdote, existia sumo sacerdote, mas não tinha palavra, não tinha conhecimento. Ou seja, existia aquele que era incumbido de instruir, só que faltava instrução. E aquele povo estava perecendo, aquele povo estava caminhando, cada um com a sua própria consciência, cada um indo para aquilo que achava que era o melhor. E agora Josias ele pensa em achar uma maneira de querer mudar esse ambiente. E foi louvado isso aqui, eu quero viver algo novo. Josias queria viver algo novo. Ele queria que não só ele, mas o povo também vivesse algo novo. Mas como é que eu vou viver algo novo se eu não fizer algo diferente? Como é que Josias ia transformar o seu reinado, o seu governo em algo diferente se ele não fizesse nada diferente? E agora ele vai começar a observar o ambiente, ele vai começar a observar o que pode ser feito, mesmo sem instrução. E ali ele vai analisar que tinha um templo. Templo esse que foi construído lá com Davi, seu filho Salomão, que foi incumbido de erguer o templo. E agora ele vai olhar e vai achar uma maneira de trazer aquele povo para aquela adoração lá na época de Davi. E ele vai falar, ei, reunir a galera. E vai falar assim, ei, vamos tentar reconstruir o templo. Vamos tentar reconstruir aqui, porque do jeito que está não tem como ficar. Do jeito que a minha vida está não tem como ficar. Que foi falado que você é colono na sua casa. Será que do jeito que a sua casa está bom para você? Será que é necessário reerguer alguma coisa aí ou deixa do jeito que está? Deixa as pedras que estão por cima das pedras, deixa os vinturos que estão ali, deixa as adorações aí dos estranhos que ainda continuam no templo. E aí, será que precisa de mudança na sua casa ou não? Será que precisa haver mudança no seu local de trabalho ou não? Deixa do jeito que está bom. Eu estou dizendo para alguém que é pequeno, tá? Talvez você vai olhar para mim e vai falar assim, ei, mas não tenho nenhum ano de igreja, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu ainda não tenho nenhum ano de firma, como é que eu vou mudar alguma coisa lá dentro? Eu sou tão pequeno, não tenho nem tanto recurso, como é que eu vou bater de frente com gente grande? Aqui eu estou falando de uma criança de 8 anos de idade. Alguém que talvez era um menor. Mas ainda assim optou por querer mudar. Não se conformou pelo aquilo que estava acontecendo, não se conformou pela situação que estava na sua casa. E ali a Bíblia vai dizer que quando aquele sacerdote, aqueles homens começam a tirar os entulhos para poder reconstruir, porque foi falado isso também, não foi? Para poder você construir algo, ou melhor, para você reconstruir algo, é necessário você tirar o que está de antigo. É necessário você fazer uma limpeza na sua casa antes. E ali naquela limpeza que eles estavam fazendo, naquela arrumação, tira a pedra para cá, tira a móvel para lá, coloca para fora. Alguém vai se levantar e vai falar assim, ei, achei um livro aqui. Alguém sem conhecimento, sem entendimento, vai falar assim, achei um livro. Só que ele dá na mão da pessoa que tinha conhecimento. E aquele homem vai falar assim, ei, esse livro aqui é o livro da lei. Ó, aqui eu começo a entender que a lei estava perdida dentro do templo. A palavra estava sendo perdida dentro da igreja. E aqui eu já comecei a ficar perplexo quando eu olhei isso aqui. No versículo 8, o escriba vai dizer assim, encontrei o livro da lei na casa do Senhor. Os mandamentos, a palavra estava perdida dentro da casa do Senhor. A palavra, que era o crucial, o essencial, estava
E eu vejo algo muito perigoso aqui, porque para chegar a esse ponto, muitas coisas aconteceram. E não foram coisas grandes, não. Foi excesso de coisas pequenas. Porque o que te afasta não é algo grande, não. É um acúmulo de coisas pequenas que vai passando despercebido. É uma brecha pequenininha que vai goteirando, sabe? Vai minando um pouquinho d'água e você parece só uma goteira. Só que daqui a pouco vai pingando tanto que você começa a ver uma poça d'água embaixo. E aí você vai falar, ei, mas se eu botar um baldinho ali, resolve. Talvez resolva momentaneamente. Só que o excesso de goteira vai ser tão grande que o balde vai começar a jorrar para fora. E ali, se você não tampar aquela brecha, ela não vai parar de goteirar. E aqui chegou num ponto onde não tinha mais palavra nenhuma, chegou no ápice do desespero. Não tinha mais solução. Nós estamos vivendo um período aqui onde não tinha livre acesso para poder você ler a palavra, não. Não era qualquer um que carregava uma Bíblia, não era qualquer um que você poderia chegar para ser instruído da palavra, não. Não era em qualquer lugar que você poderia chegar e alguém te instruir da palavra, não. Existia lugar específico. Só que o lugar específico para haver mudança estava corrompido. Não existia mais o alimento para poder se alimentar. E aquele povo estava desesperado e sedento. Eu queria, com a ajuda do jovem Gabriel, voltar lá atrás para ver o que aconteceu para que chegasse a esse ponto. Ainda no segundo livro dos Reis, capítulo de número 21. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Coloca para a gente, eu quero ler na versão junto com vocês. Segundo livro dos Reis, capítulo 21, a partir do verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efzibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E ali começou o erro de tudo isso aqui acontecer. Manassés, se você não sabe, ele era avô de Josias. E o seu avô, que ele vai falar, que ele começou o seu reinado fazendo tudo o que era mal aos olhos do Senhor. E ali ele começou a reinar de forma colocando o seu querer e não o querer de Deus. Ele estava governando o povo de Deus, não segundo a vontade de Deus, mas segundo a sua própria vontade. E aqui é que mora o perigo. Quando se assume um rei, quando se assume um líder que está disposto a fazer tudo conforme os seus próprios olhos, segundo a sua própria vontade, a tendência é isso mesmo. É você a decair aos poucos. Só que conforme a decadência vem aos poucos, talvez ele não tivesse reparado. Talvez ele não tivesse, naquele momento, se atentado ao fato de que aquilo ali ia gerar uma consequência enorme. Como eu falei, um acúmulo de coisas pequenas gera algo enorme, se você não tratar. E ali começou a levantar altares. A Bíblia diz que ele estava levantando altares que outrora tinha sido derrubado pelo seu pai. Ele não deu continuidade ao legado que foi passado, mas pelo contrário, ele quis agir segundo a sua própria vontade. Talvez você olhe o seu cenário e está falando assim, ei, a culpa deve ser lá de fulano que estava em cima de mim. Deve ter sido o legado que meu pai deixou, deve ter sido o legado que minha mãe deixou. Talvez Josias também poderia pensar assim. O reinado está dessa forma porque aqueles lá atrás que governaram antes de mim deixaram assim. E se deixaram, eu vou manter da mesma forma. Manassés, seu avô, iniciou esse percurso de fazer o que era mal. E o seu pai deu continuidade, o pai de Josias. Só que chegou na geração de Josias. Talvez você olhe as suas gerações passadas e está falando assim, caramba, só decadência.
Mas eu quero dizer para você nesta noite que chegou na sua geração. Jesus. Nós estamos no momento da sua geração. E aí, você é muito pequeno ainda para começar uma nova reforma? Você está velho demais para começar uma nova reforma? Ou você é alguém que não está conformado pelo que está acontecendo? Você é o pai de Josias, que manteve da mesma forma e assim que vão? Ou você é Josias, que não vai se conformar com o que está acontecendo e vai se levantar? Talvez tenha pessoa que está dizendo assim: ei, não liga não. Você é igualzinho seu pai, você é rebelde. E você talvez está se conformando, falando: puxei meu pai. Mas não se conforma não. Seja diferente. Não se conforme com esse mundo, assim como o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, vontade de Deus. Glória a Deus. Só que o que me chama a atenção é que Josias agora ele vai resolver mudar todo aquele cenário, ele vai partir dele a mudança. Só que você lembra que eu falei que não tinha palavra naquele momento? Não tinha quem pregasse. As leis já tinham sido perdidas. E o que impulsionou Josias a querer mudar? No tempo da teocracia, aqui um pouquinho antes, no tempo dos juízes, algumas passagens vai dizer que um anjo, Deus enviava anjos para poder falar com pessoas, para poder levantar como juiz, para poder governar o povo. Não foi assim com Gideão? Deus mandou ali um anjo, se assentou junto com Gideão e levanta Gideão para poder liderar aquele povo, para poder vencer. Aquele povo estava caído, estava corrompido. Só que Josias, a Bíblia não menciona em momento nenhum um anjo aparecer para ele. Em momento nenhum a Bíblia vai me mostrar aqui que alguém entregou para ele, alguém mostrou para ele que estava tudo ruim. Não. O que precisa te impulsionar a você querer mudar? Será que é necessário Deus enviar um anjo? Será que é necessário Jesus se materializar na tua frente para poder te convencer de que o que você está vivendo não é o melhor para a sua vida? Será que é necessário alguém corrompido chegar para você e pregar para você e falar assim: ei, mude, chegou o momento de você mudar? Mas aqui eu vejo Josias que foi feito aquilo que o apóstolo Paulo também nos ensinou. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que não é melhor você se examinar do que vir um anjo para poder te convencer? Será que você se examinando a tua situação, não é mais que suficiente para poder você resolver mudar? O que precisa acontecer? Josias não precisou vivenciar nenhum milagre. Não. Bastou ele olhar o seu cenário e querer mudar. Glória a Deus, aleluia. E aqui, partindo dele, se autoexaminando e vendo o seu cenário, ele vai resolver mudar. E ele vai contar também para os sacerdotes, ele vai contar para o povo qual era a sua ideia. E ele vai começar a motivar o povo. E aqui eu vejo alguém como Neemias. Alguém que viu o cenário, não estava legal, só que sozinho não dava para fazer. E ele vai começar a motivar o povo. Lembra que eu falei que isso aqui era uma mensagem para alguém que tem pouco, alguém que é pequeno? Talvez a sua posição de ser pequeno seja a sua fé. Talvez a pancada seja tão grande na sua vida que a sua fé tem sido pequenininha. Esperança nem tem mais. Só que existe alguém cheio de esperança, cheio de fé, cheio de ousadia te motivando. Talvez seja a palavra que vai te motivar. Porque Neemias ele chegou cheio de fé. E quando ele transmitiu a fé para os demais, gerou esperança. Porque a fé ela gera esperança. Talvez Deus me colocou com essa mensagem aqui nesta noite para poder te levar fé, para gerar dentro do seu coração esperança de mudar. Esperança de que do jeito que você está vivendo tem solução sim. Para de querer colocar a culpa em alguém. Assuma essa culpa para você. Comece a levantar a sua casa e falar assim: ei, vamos todos se ajudar? Vamos todos lutar por essa mesma visão? Porque em todo momento o povo ele perecia, sabe por quê? Por falta de união, por falta de visão.
Porque você vê um profeta que prega uma coisa, mas o povo decide agir de forma diferente, não tem ligação, não tem concordância. E aonde não tem concordância, Deus não habita. E ali Josias, ele vai entender isso, vai começar a motivar o povo, vai falar: ei, lembra do tempo de Davi? Existia bonança, o povo adorava somente a Deus, o povo era fiel, o povo era alegre, tinha muitas festas, o povo era feliz, Deus abençoava, as guerras que a gente lutava, a gente vencia todas. Vamos voltar àquela época. E ali ele conseguiu motivar o povo, e o povo aceitou a ideia. O povo outrora que não tinha esperança, agora vai começar a ser cheio de esperança. A sua fé que era pequena vai ser aumentada, e aquele povo vai se prontificar a fazer também. Qual é a palavra que você tem levado para a sua família para motivar elas? Porque isso também é importante. Josias não precisou apontar ninguém, não precisou julgar ninguém. Bastou ele falar assim: ei, lembra aquele Deus que o nosso povo servia lá atrás? Lembra o que ele fazia por nós? Não era bom? Bastou ele falar isso para o povo aceitar. Agora imagina se Josias chega para o povo e fala assim: sabe por que a gente está perdendo? Porque vocês estão pecando, porque vocês estão fazendo isso. É por causa de vocês. Ele estaria colocando alguém mais para baixo do que já estava. E talvez tem pessoas que colocam palavras assim na sua vida e entra para o seu coração e te derruba. Porque tem determinados momentos que a gente quer uma palavra que vai nos levantar. Só que Satanás, ele também sabe que você precisa de uma palavra de levantar, então ele manda alguém para poder te derrubar cada vez mais. E ele, ao invés de... E o pior é que Satanás, ele te conhecer, ele envia pessoas próximas a você. Não é assim que ele faz? Ele envia sempre aquele amigo que está acostumado a sair contigo, te colocar de pé, e agora vai começar a te colocar para baixo. Porque vindo de quem você não espera, você sente muito mais do que vindo daquele que você já espera. Um inimigo chegar para você e falar assim: ei, eu quero você no fundo do poço, quero você na lama, você vai falar assim: normal, já sei. Agora você imagina um amigo seu dizer isso para você. Imagina alguém da sua casa dizer isso para você. Imagina alguém da sua família dizer isso para você. Você não vai conseguir, você é pequeno. Imagina um pai desprezar você. Aqui foi falado a respeito de Davi. Davi era o menor da casa. Davi era o pequeno. Davi era aquele que não tinha experiência com batalha. Não contra homens, mas com animais ele tinha. Só que Davi, ele era alguém que entendia e tinha experiência sobre cuidar de ovelha. Ele era alguém que tinha experiência, tinha autoridade para poder colocar a vida dele no lugar da outra. Porque quando ele chega lá, quando o gigante está afrontando o povo, ele vai falar assim: quem é esse incircunciso para desafiar o povo do exército de Deus vivo? Ele estava se colocando no lugar do povo. Quando ele resolve enfrentar Golias, não era porque ele se achava grande, não. Era porque ele não aceitava a família dele estar passando por afronta. E ele colocou a vida dele em risco. E é isso que fez Davi ser uma referência, até nos dias de Josias. E Josias vai lembrar disso. Talvez alguém contou histórias para ele quando ele ainda era bem pequenininho, porque ele tinha 8 anos quando ele pensa isso. E aí você vai dizer: ei, mas é só uma criança. Mas é só o menor. Não é nem para estar na mesa, deixa lá no quarto, lá vendo desenho. E ali a criança vai crescendo sem ter instrução. E ali a criança vai crescendo sem ser instruída por você. Mas não tem idade ainda. Isso é muito perigoso, igreja. Porque a palavra, ela saiu da casa. Ou melhor, ela se perdeu dentro de casa. Por que perdeu a palavra? Por que se perdeu a palavra? Porque não estava sendo mais utilizada. Quando eu parei e pensei nisso, quando você para de usar algo, você nem lembra mais aonde você deixou. Aquilo vai acumulando poeira. A falta de usar o conhecimento que você adquiriu, de transpassar para os outros,
vai fazendo com que os outros venham a crescer sem a palavra e venha a estar perdido dentro da casa. Só que aqui eu vejo uma criança que tinha sido instruída. O seu pai, talvez a sua mãe, não fazia o que era bom aos olhos do Senhor, mas ainda assim contava, sabe? Fala assim, filho, a palavra era assim, assim, assim. Aqui existia um rei chamado Davi, que andava segundo os olhos do Senhor, fazia o que era bom. E aqui era muito legal mesmo. Nós estamos vivendo aqui uma realidade que não é legal para a gente, mas lá atrás viveu esse tempo de bonança. E alguém contou essa história para você. Alguém contou essa história também para Josias. E é por isso que você está aqui hoje. Alguém contou algo para você. E você está dizendo assim para a próxima geração: é só uma criança, só um menino. E eu sei que é uma criança, eu sei que é um menino, mas por que não ser uma criança cheia de Deus? Por que não crescer como um menino, cheio de entendimento da palavra? Alguém que vai chegar para os coleguinhas na escola e vai falar assim: ei, eu conheço Jesus. A minha mãe me apresentou Jesus. Porque a criança, ela é o princípio da vida onde mais se necessita de aprender. Você pega uma criança e instrui uma coisa, meu irmão, ela pode ficar velha que ela não vai se esquecer daquilo. Eu tenho certeza que você mesmo, com a idade que você tem, você lembra de coisas que você aprendeu quando era criança. Ensina ao menino o caminho que ele se deve andar. Ensina mesmo. Josias só foi o rei que foi com 8 anos porque foi instruído quando era criança. Ele era uma criança sim. Talvez brincava? Sim. Mas era uma criança cheia de Deus. Era uma criança que tinha uma visão diferente das demais crianças. E aqui agora eles acham a palavra do Senhor. Eles acham a lei. E o sacerdote agora ele vai ler, vai ter o conhecimento e vai agora relatar ao rei. Vai chegar até Josias e vai falar: ei, achamos a palavra lá de Moisés, lá que foi escrito. A palavra foi achada. E Josias automaticamente vai falar assim: para todos os serviços. Para todos os serviços. Porque o que não tinha, agora tem. O que faltava para a tua vida, agora não falta mais. Graças à atitude que você tomou, não falta mais na sua vida. O que é? A presença, a palavra, a luz. Porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sem a palavra não existe luz. Aquele povo estava vivendo as cegas, na escuridão. E quando agora chega a luz, chega a palavra, Josias vai mandar agora parar tudo que estava fazendo. Pode parar tudo. E ali agora aquele sacerdote vai começar a ler aquela palavra para o rei. E o rei vai começar a ouvir as palavras do Senhor. E ele vai começar a entender o porquê daquele cenário está daquela forma. E a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, em sinal de humilhação. E ali agora ele vai começar a relatar ao povo. Vai falar: ei, agora eu sei por que nós estamos assim. Às vezes é necessário nós passarmos por uma faxina na nossa casa, uma limpeza dentro de nós mesmos para poder enxergar onde está o erro. Porque enquanto o erro estiver oculto, você pode fazer o que quiser. Você pode fazer o que você quiser, você pode ir até em quem você quiser, porque não vai mudar nada. Mas a partir do momento em que Josias entendeu aonde estava o erro e ele mudou, agora aquele povo soube o que era necessário fazer. Lembra que Josias ele começou a iniciar a reforma no templo porque ele não sabia o que era para ser feito? Agora ele sabe. Agora ele sabe o que precisa ser feito. Jovem Gabriel, vamos lá para o capítulo 23. Versículo... Deixa no versículo 17, por favor. Deixa no 17. A partir do capítulo 23, Josias agora ele vai começar a limpar o templo. Ele estava no intuito de reconstruir. Só que agora que ele entendeu na palavra o que estava errado e qual era o certo a se fazer, ele vai começar a arrancar tudo que estava demais
tudo que não era para estar dentro do templo, dentro da casa, ele vai começar a tirar. Tira todos os altares que foi construído pelo meu avô. Tira todos os altares que foi construído por Salomão. Tira tudo, tira tudo, tira tudo. Destrói tudo. Destrói todos aqueles que estão sacrificando. Arranca tudo. E ele começou a arrancar tudo que não era para estar dentro do templo. Fez uma limpeza geral. Antes um pouquinho de chegar no versículo 17, ele estava mandando até mesmo arrancar as sepulturas e destruir e queimar. Só que ele observa uma coisa, versículo 17. Então disse Josias: que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram. Esses homens são os homens antigos da cidade. Vai dizer o seguinte: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá, e anunciou estas coisas que fizestes contra esse altar de Betel. Ou seja, os homens mais experientes, os homens mais velhos, estavam dizendo para Josias o que era aquele monumento. E estavam dizendo assim: ei, existiu um homem de Deus que profetizou o que você está fazendo hoje. Versículo 18, Biel. E disse, Josias disse para os homens: deixa-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram-eis estar os seus ossos como os ossos do profeta que viera de Samaria. Josias agora vai mandar deixar os ossos do jeito que estão. E o que esses homens mais experientes estavam dizendo para Josias? Lembra que Josias ele não tinha conhecimento nenhum da palavra antes de começar o seu ministério? Agora nós vamos dar uma viajada lá atrás para entendermos que profecia foi essa. Primeiro livro dos Reis, cerca de 300 anos antes desse ocorrido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, verso de número 2. Isso ocorreu 300 anos antes de Josias estar fazendo isso. E ele clamou contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerás à casa de Davi, cujo nome será Josias. Cujo nome será Josias. Continua, Gabriel. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. Foi exatamente o que Josias fez. Ele começou a retirar os altares que estavam sendo construídos lá atrás, em adorações a outros deuses, a Deus de Baal, a Astarote. E ele vai queimar também aqueles que estavam oferecendo incenso. E exatamente o nome Josias, o profeta lá atrás, profetizou que iria vir. Aí eu te pergunto, faltou conhecimento da palavra Josias no momento atual? Faltou presenciar milagre? Faltou um anjo aparecer? Faltou alguém te dizer o que precisava ser feito? Mas eu queria dizer para você que não importa o cenário que você esteja passando, lá atrás, mesmo sem ninguém te contar ainda, existiu alguém que já te conhecia, existia alguém que te escolheu antes mesmo que você viesse do ventre da sua mãe, te separou, te santificou para você fazer algo diferente no meio de muitos. E a Bíblia é bem clara que vai dizer que Josias iria profetizar no meio dos altos. Alguém que era pequeno vai começar a fazer algo extraordinário no meio dos altos, no meio dos grandes. Aqui eu vou encerrar. Talvez você está dizendo assim: eu sou pequeno, eu quero estar, eu almejo estar num lugar grande, sim. Você está certo. Só que o que você tem ainda é pouco. Você não se julga ser qualificado o suficiente para estar lá no meio dos grandes. Talvez seja um emprego, talvez seja um ministério eclesiástico, talvez seja um âmbito da sua família. Não sei qual área é essa que você quer atingir lá em
Só que eu quero dizer para você que não importa se você é pequeno ou grande, Deus te escolheu para estar lá em cima, no meio dos grandes. Deus te escolheu para fazer a diferença no meio dos grandes. Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes, a Bíblia é bem clara nisso. Deus escolheu os loucos para confundir aqueles que se acham ser sábios. Porque de sabedoria, aquele povo não estava em falta, existiam sacerdotes, existiam pessoas instruídas. Mas estava em falta de alguém que se colocasse na posição de fazer algo diferente, fazer algo extraordinário. E talvez foi você que Deus escolheu para fazer esse algo diferente, algo extraordinário. Existem pessoas mais qualificadas que você, com mais recursos, com mais entendimento, para estar lá naquela vaga que você está querendo. Mas foi você que Deus escolheu, e aí? Quem há de impedir aquilo que Deus colocou? Quem há de fazer, quem há de ir contra aquele que Deus escolheu para estar lá em cima? Existiam pessoas para assumir o cargo de rei, mas foi Josias que Deus escolheu. Foi Josias que Deus levantou, mesmo sendo pequeno, mesmo tendo pouca força, mesmo não tendo conhecimento ainda. Mas era alguém que se colocou na sua posição de fazer. Eu queria dizer para você que não é necessário saber muito. Não é necessário ter muito. Sabe o que é necessário? Você enxergar o que precisa ser feito e fazer. Você que está enxergando o que precisa ser feito e espera uma mudança, faça primeiro. Faça primeiro para depois a mudança vir. Porque aquele povo só foi abençoado depois que eles resolveram fazer alguma coisa. Depois que Josias se propôs a fazer alguma coisa. E aí o teu cenário vai mudar quando? Quando você se propor a fazer alguma coisa. Quando você se propor a lutar. Porque numa guerra sem ser lutada não tem como vencer. Eu queria que você se colocasse de pé essa noite.